Olá pessoal, aqui a gente vai fazer um passo a passo, um tutorial sobre as configurações para alteração de preço após a entrada, tá? Baseado na nota fiscal, e também demonstrar as funcionalidades propriamente dita da tela de alteração de preço e também alguns recursos novos que foram feitos a respeito do custo médio. Bom, o primeiro ponto vai ser a gente entrar aqui em configurações, filiais, e aqui a gente vai demonstrar os parâmetros, o que cada parâmetro faz aí para a gente estar ajustando. A gente vai aqui na subaba entradas e depois vamos começar aqui principalmente na parte de preços, tá? O que nós temos aqui da parte de preços que é extremamente importante. Primeiro, definir uma tolerância de preço tanto para cima quanto para baixo, ou seja, se aumentou ou diminuiu, para esse produto não ser listado na minha tela de alteração de preço. Então, se eu quero diminuir a quantidade de itens a serem apresentados na tela de alteração de preço, a gente consegue trabalhar aqui um limitador aqui, né? um alcance aqui de tantos por cento para esses produtos serem retirados da nossa tela. Segundo ponto é qual o tipo de preço que será gravado, tá? Baseado na última entrada e também o preço sugerido. Aqui o mais comum, 99,99% dos casos, tem que estar custo do item, tá? Então a gente parametriza aqui custo do item. A gente consegue deixar uns alertas aqui na central de notificação para informar o usuário que terão preços agendados, que alguns produtos sofrerão alteração de preço baseado em agendamentos de alteração. Então no Big, como vocês sabem, a gente consegue agendar uma alteração de preço para acontecer numa data específica, tá? Aqui é o intervalo máximo de dias para pesquisar entradas com alteração de preço pendente. Basicamente, toda vez que a gente faz uma alteração de preço pela tela de alteração de preço, a gente tem um status de cada ajuste, ou seja, cada produto que aparece lá, de cada nota que é feita a entrada, ele fica com um status pendente para você selecionar o produto e tomar uma ação, seja ela para alterar o preço, seja ela para manter o preço anterior. Mas você tem que ter essa tomada de decisão. E quando a gente entra nessa tela, aqui eu estou falando que eu quero enxergar os últimos 90 dias de todos os produtos que ainda continuam pendentes. Tá? Então, ou seja, eu fechei a tela antes de fazer a alteração, ou eu simplesmente quis deixar esses produtos para serem analisados pelo meu supervisor ou coisa do tipo, tá bom? E aqui já vem um pulo do gato extremamente importante: possibilitar que a alteração de preço seja feita. Antigamente, nas versões passadas, a gente só conseguia fazer a alteração de preço após a entrada de mercadoria ter sido finalizada. Agora a gente consegue definir para isso acontecer antes da mercadoria ser feita a entrada, ou seja, eu já recebi o XML, já estou com o arquivo da nota fiscal, eu já consigo fazer toda a ação de alteração de preço. Enquanto isso, paralelo a isso, a nota vai chegando na loja, o pessoal vai fazendo check-in de conferência e tudo mais, tá? E aqui nós temos esses outros dois cheques que são extremamente importantes. Eles servem para quê? Basicamente, se eu for alterar o preço de compra, quando eu for alterar o preço de compra na tela de alteração, eu ter a possibilidade de ajustar o preço promoção. Aqui a gente só está falando do preço promoção que está no cadastro de produto, não estamos falando do tabloide. É importante deixar habilitado para eu ter esse acesso na tela de ajuste de preço, depois eu vou mostrar lá para vocês. E por fim, permite alteração de preços de produtos com preço controlado. O que significa isso? No cadastro do produto, a gente tem uma opção na aba Dados chamada Tipo de Preço. Se ele tem o tipo de preço controlado ou liberado. Basicamente é o quê? Se eu deixar este desmarcado, os produtos que estão com preço controlado, que na verdade significa monitorado, tá? Eles não irão listar para mim na alteração de preço. Então deu 1 centavo ou mais de diferença, se for produto controlado ele não será listado lá. Porque a ideia da tela é você estar atuando somente em produtos liberados, já que os produtos estão monitorados, você tem que seguir à risca os arquivos de preço de guia da farmácia, ABC Pharma, tá? Mas você define se você quer enxergar os medicamentos, basicamente, né, ou não. Aqui eu vou deixar habilitado para a gente ver todos os produtos. E por fim, aliás, antes da gente chegar no fim, né, tem esses dois itens aqui, composição do custo de item. Eu acabei não falando aqui, mas na hora que eu estou mencionando o custo do item, eu defino quais parâmetros irão agregar no custo do item, que irão compor o custo do item. Então tem o valor líquido, o frete, se for
custeado o frete no item, né? Que muitas vezes o frete acaba ficando na nota, mas se o fornecedor inserir essa informação no item, ele vai gerar como um custo total, outras despesas, e aqui tem a possibilidade também de subtrair o ICMS desonerado, que é uma função relativamente nova, tá? Então, por padrão, ela vem desmarcado. Se você consegue trabalhar com a subtração do ICMS desonerado, é só você marcar aqui que o sistema vai retirar esse valor correspondente ao ICMS desonerado. Aqui nós temos uma configuração de limites que serve para limitar o sistema, na verdade, gerar uma ação de bloqueio quando a nota em si tiver uma quantidade acima do comum, então pode ser por valor ou pode ser por unidades. Tá? Então você limita a quantidade para o sistema estar barrando a entrada daquela nota. Uma nota que veio com acima de 10 mil reais, eu não compro acima de 10 mil reais. Então você consegue fazer esses bloqueios ou até mesmo com quantidade. Eu não compro 10 mil itens, para você já evitar isso de acontecer. E por fim, validação de preços, que é uma função extremamente importante. Essa função é onde nós vamos basicamente definir um percentual para estar travando uma possibilidade de entrada com fracionamento errado. O que isso quer dizer? Basicamente eu defino um percentual e eu coloco uma senha supervisor. Ou seja, se eu der entrada num produto a R$10, tá? E numa futura entrada ele vier acima de R$14, que aqui eu tô setando aqui 40%, ou muito abaixo dos R$10, ou por volta de R$5, ou seja, porque esse percentual ele olha tanto para mais quanto para menos. O sistema vai pedir uma senha supervisor, tá? Porque a ideia aqui é barrar principalmente o fracionamento. A gente sabe que essas diferenças de preço não deveriam ocorrer, não é normal ocorrer. Então aqui a gente pega às vezes um preço que dobrou, triplicou, quadruplicou, porque muitas vezes é que mudou o fracionamento dele. Então ele vai fazer um compara da última entrada que aconteceu para com o que está acontecendo nesse momento, né? O que você está dando de entrada agora. Então o sistema faz esse deparo e te barra para evitar um possível erro de fracionamento aí. Lógico, se é um produto novo e o cadastramento dele já foi feito de forma equivocada, o sistema não vai ter parâmetro para se basear. Bom, aqui é a parte de configuração, agora vamos ver a tela de alteração de preço. Principalmente a tela de alteração de preço antes da entrada acontecer. Então pode ver que eu vou em manutenção de NFE/XML de entrada. Aqui nós vamos ter a nossa nota, pode ver que a nota ela já foi até associada aqui à parte do pedido, né? Por isso que está com esse azinho, e aqui a gente tem alguns alertas, algumas divergências aqui nos produtos, né? Mas isso é um outro tema, né? O que vai ser importante para a gente vai ser essa opção aqui, ó, visualizar a alteração de preço. Bom, pessoal, aqui é a nossa tela de alteração de preço, né? Que ela vai carregar. O que é extremamente importante aqui para a gente? Primeiro, a gente tem aquela informação de tipo de preço, né, que eu tinha mencionado anteriormente. Então, rapidamente a gente consegue ver tudo que é monitorado, nem eu falei na parte das configurações ali da filial, e os produtos liberados. Teoricamente, a gente não pode mexer nos produtos controlados, a não ser aplicar descontos, promoções e campanhas. Os tipos de promoção e campanhas que a gente vai conseguir trabalhar aqui são o quê? O desconto à vista padrão e também trabalhar um preço promocional que é aquele do cadastro de produto. Mas aqui dessa tela direta eu não consigo trabalhar vouchers, kits e tabloides, tá? Então eu preciso tá abrindo as telas dessas funções para conseguir trabalhar. Outro ponto extremamente importante nessa tela é que eu consigo rapidamente na coluna ágil e deságil ver tudo que aumentou e tudo que diminuiu, lógico. Os produtos controlados, o que diminui na verdade não é que eu diminuí 80%. Um produto monitorado, ele está se baseando no preço fábrica. Então o preço fábrica do fluconazol R$ 14,28 e eu acabei de pagar R$ 2,75. Logo, ele é um produto, por ser um produto controlado, eu consigo até me basear aqui se os descontos que eu estou negociando na distribuidora estão vindo para os produtos, né? Uma forma rápida de eu bater o olho para os produtos que são monitorados e enxergar se os descontos negociados estão vindo. Eu vou deixar aqui a tela só os liberados para ficar melhor a gente enxergar. Então aqui deixei produtos, pode ver que tem alguns produtos com erros, né? Torcilax ele também é um produto monitorado, mas aqui no meu cadastro está como liberado. Mas vamos pegar os produtos que tiveram aumento de preço, como a máscara cirúrgica. Na verdade a máscara cirúrgica não chegou nem a ter aumento de preço, mas tem uma diferença muito pequena. Ou seja,
Eu acabei de pagar 11,21 e no cadastro estava 11,25. Uma diferença de 0,36, é um pouquinho mais barato que eu comprei. O sistema está com preço de venda atual de 22 e aqui ele está me indicando para vender 21,92. Basicamente, pessoal, nessa tela eu tenho que ter uma tomada de decisão, porque todos esses preços eles estão com os preços com a situação pendente de alteração de preço, de ação de preço. Então aqui eu vou ter que definir se eu vou selecionar o produto e irei manter o preço atual dele, ou se irei selecionar e definir um preço novo, fazer alguma coisa, não vou mais vender por 22, vou vender por 23, ou fazer uma promoção, enfim. Eu vou ter que ter uma tomada de decisão aqui para com este produto. No caso aqui eu vou selecionar a máscara e vou manter o preço. Ao fazer isso, esse produto ele já sai da nossa tela, tá? Então a ideia aqui é o quê? Você fazer com que todos os produtos vão saindo da tela para a gente conseguir eliminar todos os status aqui. Então, isso é a função dessa tela. De forma muito rápida, por exemplo, eu vejo todos esses produtos que eu paguei mais barato e eu não vou alterar o preço deles, eu posso selecionar todos, vou bater só dando uma analisada rápida e eu mantenho o preço atual deles, não quero mexer, assim eles já somem da nossa lista. Depois eu pego Torcilax, que é medicamento, eu já não vou mexer, Fromezida e alguns outros produtos e vou mantendo o preço atual. Aí na hora que eu chego no salgadinho, no amendoim japonês, pode ver que pagou bem mais barato, 33%, estava 4,99 de compra, paguei 3,32. Hoje eu vendo a 7,50, tá? A margem do cadastro está 50%. Na verdade, o que acontece? O que é importante? Markup última entrada. Isso aqui vai significar a margem real que eu vou ter caso eu selecione esse produto e mantenha o preço. Por quê? Eu paguei 3,32 e continuo vendendo a 7,50. Para eu manter os 50% de margem, eu terei que passar o preço a 4,99. No caso aqui eu vou manter ele também, tá? Então você vai tendo essas informações. Basicamente, aqui a gente tem a coluna de preço médio de custo, preço da última entrada aqui. O que é a última entrada? É a entrada agora, a entrada recente. Esse preço de compra, entenda ele como sendo o preço anterior a este, caso eu esteja falando de produtos liberados, e no caso de produtos monitorados, você consegue o quê? No caso de produtos monitorados, você consegue estar olhando o preço fábrica aqui. Então essa informação seria referente ao preço fábrica dele mesmo, tá? Então você tem essa distinção que usa o mesmo campo nessa tela. Então a gente usa o mesmo campo preço de compra tanto para liberados sendo o último preço que você tinha pago até agora, e no caso de produtos monitorados, os medicamentos, é o preço fábrica dele. A gente tem o markup da última entrada, é isso que eu falei, é a margem real que vai ficar caso eu não faça nada, ou seja, eu mantenha os preços atuais, não faça nenhuma alteração. Aqui a margem do cadastro, é a margem do cadastro que eu tenho no cadastro e o sistema vai me sugerir em cima do preço de venda, mas se eu der um clique duplo, eu consigo manualmente colocar outras informações, tá? Outra função, outra precificação. E ao clicar duas vezes e colocar outro preço, olha o que acontece com o produto. Ele atribui um quadradinho roxo aqui para falar, ó, quadradinho roxo foi preço formado manualmente. Outra informação extremamente importante, todos os produtos que tiveram desconto supervisor, que hoje a gente chama de cobertura de oferta recente, ele vai aparecer um percentual aqui no próprio produto, tá vendo? Cobertura de preço, para indicar para o usuário que teve uma cobertura de preço. E depois a gente tem o preço médio de entrada, isso aqui é uma ideia baseada nas entradas. O ágio e deságio, que ele vai comparar o quê? O preço da última entrada com o preço de compra do cadastro, então é uma coluna extremamente importante para você estar vendo. E aqui em percentual, o markup médio de cada um dos itens aqui, né? Basicamente ele vai mostrar o markup que ficou do produto caso você não faça nada, então ele vai mostrando aqui. A gente tem o tipo de unidade, tipo de preço, se é liberado ou controlado. No caso aqui eu só tinha deixado os liberados para visualizar, tá? O grupo e o fabricante. Lembrando que todas essas grades, essas colunas, elas são passíveis de filtro, tá bom?
Por fim, pessoal, a gente consegue cadastrar listas. O que são as listas? Basicamente é uma lista com os produtos que eu quero analisar. De repente eu fiz alguns filtros na própria tela, eu quero cadastrar isso porque eu vou fazer essa análise depois. Como o Big, você consegue fazer vários tipos de filtro. Eu quero deixar isso. Você escolhe os produtos e salva a lista para depois você reaver a lista, porque você não vai estar fazendo essa alteração agora, tá? Você tem esse campo para poder localizar o produto de forma muito rápida. Aqui uma informação de configurações do que está configurado na configuração filial que eu mostrei anterior, tá? Consigo entrar no cadastro do produto por aqui. Então eu clico aqui no produto e clico em detalhes do produto. Ele já carrega o produto para a gente, para fazer uma análise mais completa, tá? Consigo abrir a tela de cobertura de preços por aqui também. Então o produto que tem o desconto supervisor ele já vai mostrar aqui para a gente. E o histórico de entrada ele vai mostrar as últimas entradas que eu dei. Pode ver o status do preço. Alguns momentos nesse banco de dados eles ficaram pendentes, ou seja, ficou faltando selecionar o produto e manter ou alterar, dar uma ação para esse produto, porque senão ele fica pendente mesmo. O último status que eu tenho, que é do dia 10/2, ele já está conferido aqui. Então você consegue esse histórico também. Tá? Então essa é a tela de alteração de preço, uma tela bem direta para você alterar os preços de forma muito rápida, né? Então, e ela funciona assim. E por fim, pessoal, para a gente finalizar esse tutorial, irei mostrar agora a nova tela de manutenção de custo médio. Quando a gente dá uma entrada fracionada, por mais que existam os bloqueios e tudo mais, a gente precisa corrigir o custo médio para os nossos relatórios de lucratividade ficarem corretos. E eu vou fazer um deparo do que tínhamos antes e como ficou agora. Essa tela, a principal melhoria dela é para quem é multiloja. Para quem tem uma única loja não mudou nada, tá? Mas para quem já tem várias lojas, 2 ou mais lojas, você tem o servidor central, você tem o escritório. Para você fazer essa manutenção pelo escritório era muito trabalhoso. Por quê? Você tinha que clicar aqui na casinha, selecionar a loja que você vai fazer esse ajuste de custo médio, entrar no cadastro do produto. Então vamos entrar aqui no cadastro do produto. E aqui do cadastro do produto, você precisava o quê? Vir em histórico, informações gerenciais, histórico, custo médio, clicar na manutenção, né? Vai pedir a senha, e iria abrir a tela e você faria isso para aquela loja. Pode ver que o layout novo agora já nos permite eu trabalhar todas as lojas numa única tela, sem precisar ficar saindo, indo e vindo, né? Então, rapidamente, eu consigo fazer a gestão de custo médio, que é o quê? Pegar cada movimentação que teve aqui, pode ver se tivesse um custo médio quebrado nesse produto, eu poderia ir na linha que quebrou, fazer as devidas correções e salvar e atualizar a movimentação. Assim, meu relatório de lucratividade já ficaria correto, tá? Então, hoje a gente tem essa função aqui que facilitou muito para quem é multiloja. E para quem é loja única ficou uma visualização muito melhor também, tá? A antiga tela era uma tela que eu não conseguia maximizar, então aqui rapidamente eu consigo maximizar, consigo ver todas as informações de uma forma muito rápida. Tá bom, pessoal? Bom, esse é o tutorial de hoje. Espero que tenha acrescentado bastante aí na operação do dia a dia de vocês. Obrigado.